A mansão de Benjamin Vasconcelos estava envolta em um silêncio pesado naquela manhã. O sol entrava pelas janelas, iluminando os cômodos com uma luz dourada que contrastava com a tensão no ar. Camila estava na biblioteca, organizando os livros, quando algo chamou sua atenção. Era um documento que havia caído atrás de uma estante. Ao pegá-lo, ela percebeu que era um relatório médico. Suas mãos tremeram ao ler as palavras. Paciente apresenta visão perfeita. Nenhum sinal de dano ocular ou neurológico. Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O documento era recente, datado de apenas algumas semanas atrás. Ela leu e releu as palavras, tentando processar o que isso significava. Benjamin nunca havia sido cego. Ele havia fingido tudo. A raiva e a decepção se misturaram em seu peito, criando uma tempestade de emoções que ela mal conseguia controlar. Sem pensar duas vezes, ela pegou o documento e foi em busca de Benjamin. Ele estava em seu escritório, como de costume, sentado em sua poltrona, com um livro em braille nas mãos. Mas, desta vez, Camila não se importou com as formalidades. Ela entrou sem bater, com o documento em mãos e uma expressão que misturava fúria e dor. "O que é isso?" perguntou ela, jogando o documento em cima da mesa. Benjamin ergueu a cabeça, surpreso pela intrusão. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele com uma voz que tentava ser firme, mas que denunciava a tensão. "Eu perguntei, o que é isso?" repetiu Camila, apontando para o documento. "Você nunca foi cego, foi? Tudo isso foi uma mentira." Benjamin ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras dela. Finalmente, ele suspirou e se levantou, apoiando-se na bengala. "Onde você encontrou isso? Isso não importa. O que importa é que você mentiu para todo mundo, para mim." Benjamin não respondeu imediatamente. Ele se virou para a janela, como se pudesse ver a paisagem do lado de fora. "Eu não tinha escolha", disse ele finalmente. "Havia um escândalo. Se eu não fingisse a cegueira, teria perdido tudo. Então você usou a cegueira como uma farsa para se esconder? E usou todo mundo ao seu redor, incluindo eu, para manter essa mentira?" Benjamin sentiu um nó se formar na garganta. Ele não sabia o que dizer, mas sabia que as palavras de Camila eram verdadeiras. Ele havia mentido e agora estava colhendo os frutos amargos dessa mentira. "Eu não queria te machucar", disse ele com uma voz que tentava ser suave, mas que denunciava a culpa. "Mas você machucou", respondeu Camila com lágrimas nos olhos. "Você me fez acreditar que era alguém que não é. Você me fez pensar que poderia confiar em você." Benjamin sentiu uma pontada de dor no peito. Ele não sabia ao certo o que estava sentindo, mas sabia que não gostava disso. "Camila, eu..." "Não", interrompeu ela com uma voz firme. "Eu não quero ouvir suas desculpas. Eu não quero mais fazer parte disso." Ela se virou e começou a sair do escritório, mas Benjamin a chamou. "Espere", disse ele com uma voz que denunciava a desesperança. O que você vai fazer?" "Eu vou embora", respondeu Camila, sem olhar para trás. "Eu não posso mais ficar aqui, não depois de tudo isso." Benjamin sentiu o peso das palavras dela como um golpe. Ele queria dizer algo, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ele ficou parado, ouvindo os passos de Camila se afastando. Enquanto isso, Camila permanecia em seu quarto, arrumando suas coisas com mãos trêmulas. Ela sabia que estava tomando a decisão certa, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ela olhou para a mansão pela última vez, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Antes de sair, ela decidiu deixar uma última mensagem para Benjamin. Ela entrou no escritório e colocou uma carta em cima da mesa. Era uma carta curta, mas cheia de verdades que ele nunca havia ouvido. "Benjamin, você pode ter enganado todo mundo, mas não pode enganar a si mesmo. A verdade sempre vem à tona.
E agora é a sua vez de enfrentá-la. Espero que um dia você encontre a coragem de ser honesto, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Camila. Ela saiu da mansão sem olhar para trás, deixando Benjamin sozinho com seus pensamentos. Ele sentiu o peso da escuridão ao seu redor, mas desta vez era diferente. Desta vez, ele sentia algo que não conseguia ignorar. A mansão de Benjamin Vasconcelos nunca parecera tão vazia. Desde que Camila partira, algo havia mudado no ar, como se a energia da casa tivesse se dissipado junto com ela. Benjamin tentava manter a rotina, mas a ausência dela era palpável. Ele não podia mais ouvir sua voz suave no corredor, sentir sua presença calmante quando ela entrava no quarto, ou até mesmo sentir o cheiro do perfume dela, que antes o perturbava de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele tentou se convencer de que não sentia falta dela. Afinal, ela era apenas uma empregada. Mas no fundo, ele sabia que era mais do que isso. Camila havia tocado algo dentro dele, algo que ele não conseguia ignorar. E agora, com ela fora de sua vida, ele sentia um vazio que não sabia como preencher. Foi então que o escândalo veio à tona. Um jornal de grande circulação publicou uma matéria de capa com o título "O CEO que fingiu cegueira para escapar de escândalo financeiro". A notícia se espalhou como fogo e, em questão de horas, Benjamin estava no centro de uma tempestade midiática. As redes sociais fervilhavam com comentários e os jornalistas cercavam sua mansão, exigindo respostas. Benjamin tentou se esconder, mas não havia para onde correr. Seus associados começaram a abandoná-lo, um a um. Contratos foram cancelados, parcerias foram rompidas e sua reputação, que ele havia construído com tanto esforço, desmoronou como um castelo de cartas. "O senhor Benjamin", disse Dona Olívia, entrando em seu escritório com um olhar preocupado. "O senhor precisa fazer algo. Isso está ficando fora de controle." "O que você quer que eu faça?", respondeu ele, com uma voz que denunciava a exaustão. "Eu não posso consertar isso." Dona Olívia não respondeu. Ela sabia que ele estava certo. O dano já estava feito. Enquanto isso, Camila assistia a tudo de longe. Ela havia conseguido um novo emprego em uma casa menor, mas ainda mantinha um olho nas notícias. Quando viu a matéria sobre Benjamin, sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. Ela não queria vê-lo sofrer, mas sabia que ele precisava enfrentar as consequências de suas ações. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa reservada para Benjamin. Em uma manhã fria e chuvosa, ele acordou com uma dor de cabeça insuportável. A luz do sol que entrava pela janela parecia cortar seus olhos como uma faca, e ele sentiu uma onda de náusea que o fez cair da cama. Ele tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. "E Dona Olívia!", ele chamou com uma voz que denunciava o pânico. A governanta entrou correndo no quarto e encontrou Benjamin no chão, segurando a cabeça com as mãos. "Senhor Benjamin, o que aconteceu?", perguntou ela, ajoelhando-se ao seu lado. "Eu não sei, não consigo ver nada", respondeu ele com uma voz que tremia. Dona Olívia chamou uma ambulância imediatamente. No hospital, os médicos fizeram exames e descobriram que Benjamin havia sofrido um derrame que afetou seu nervo óptico. Desta vez, a cegueira era real. E ao contrário da última vez, não havia como voltar atrás. Quando Benjamin acordou no hospital, ele sentiu o peso da escuridão ao seu redor de uma forma que nunca havia sentido antes. Desta vez, não havia como fingir. Desta vez, ele estava realmente cego. "Senhor Benjamin", disse Dona Olívia, com uma voz suave. "Os médicos disseram que não há como reverter a cegueira." Benjamin não respondeu. Ele apenas sentiu uma onda de desespero que o deixou sem ar. Ele havia perdido tudo: sua reputação, seu poder, sua visão. E pior de tudo, ele havia perdido a única pessoa que poderia tê-lo ajudado a enfrentar tudo isso. "Camila", ele sussurrou,
com uma voz que denunciava a dor. Eu preciso dela. Dona Olívia ficou em silêncio por um momento, mas finalmente respondeu: eu vou tentar encontrá-la, Senhor. Enquanto isso, Camila permanecia em seu novo emprego, tentando seguir em frente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que havia feito a coisa certa. E, de alguma forma, ela sentia que não estava sozinha. A vida de Camila havia mudado desde que deixara a mansão de Benjamin Vasconcelos. Ela agora trabalhava em uma casa menor, para uma família simples que a tratava com respeito e gentileza. Apesar da tranquilidade, ela ainda sentia um vazio que não conseguia explicar. Benjamin, mesmo com todas as suas falhas, ainda ocupava um lugar em seu coração. Ela tentava seguir em frente, mas suas memórias da mansão e daquele homem complexo e arrogante ainda a assombravam. Foi em uma tarde ensolarada que o destino decidiu intervir. Camila estava no jardim, regando as flores, quando ouviu passos se aproximando. Ela se virou e viu uma figura familiar, embora muito diferente da última vez que a vira. Benjamin estava ali, apoiado em uma bengala, com óculos escuros e uma expressão que denunciava a humildade que ele nunca havia mostrado antes. Suas roupas, outrora impecáveis, agora estavam gastas e simples. Ele parecia frágil, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Seu rosto, antes tão arrogante, agora estava marcado por uma vulnerabilidade que Camila nunca havia visto. Camila, ele chamou, com uma voz que tremia. Camila ficou parada, sem saber o que dizer. Ela não esperava vê-lo novamente, muito menos naquelas condições. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, mantendo a distância. Benjamin hesitou por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eu preciso falar com você", disse ele, com uma voz que denunciava a dor. "Eu sei que não mereço sua atenção, mas por favor, me dê alguns minutos." Camila olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Ela sabia que deveria mandá-lo embora, mas algo dentro dela a fez ficar. "Fale", disse ela finalmente. Benjamin respirou fundo, como se estivesse se preparando para o discurso mais importante de sua vida. "Eu errei, Camila. Eu errei. Com você, com todo mundo. Eu menti, trapacei e machuquei as pessoas que deveria proteger. E no processo, eu perdi tudo. Minha reputação, meu poder, minha visão e você." Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. "Eu sei que não posso consertar o passado. Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu preciso que você saiba uma coisa. Você mudou minha vida. Você me mostrou que há mais no mundo do que poder e controle. Você me mostrou o que é compaixão, o que é humanidade. E eu fui um tolo por não ver isso antes." Camila sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Ela não sabia o que dizer, mas sabia que as palavras de Benjamin haviam tocado algo dentro dela. "Eu não estou aqui para pedir que você volte para mim", continuou ele, com uma voz que denunciava a vulnerabilidade. "Eu só quero que você saiba que eu mudei e que, se você me der uma chance, eu farei tudo para provar isso." Camila ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que ele estava falando a verdade. Ela podia ver a mudança em sua expressão, em sua postura, em sua voz. "Está bem", disse ela finalmente. "Eu vou te ajudar, mas saiba que desta vez não será fácil." Benjamin sentiu uma onda de alívio que o deixou sem palavras. Ele sabia que não merecia o perdão dela, mas estava disposto a fazer tudo para provar que era digno. E, assim, começou uma nova jornada para ambos. Benjamin aprendeu a viver de forma humilde, a valorizar as pequenas coisas da vida e a respeitar as pessoas ao seu redor. Camila, por sua vez, descobriu que o amor verdadeiro pode surgir mesmo nos lugares mais inesperados.
O céu estava pintado de tons dourados e alaranjados, com o sol se pondo no horizonte, quando Benjamin e Camila se encontraram no jardim. A brisa suave carregava o perfume das flores, e o silêncio ao redor parecia sussurrar que aquele era um momento único, destinado a ficar gravado em suas memórias para sempre. Benjamin estendeu a mão, tremendo levemente, como se ainda não acreditasse que ela estava ali, ao seu lado. Camila olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seu rosto, a sinceridade em seus lábios entreabertos. Ele não era mais o homem arrogante que ela conhecera. Ele era alguém que havia aprendido a enxergar com o coração. Camila, ele sussurrou com uma voz rouca de emoção. Eu não sei como viver sem você. Você é a luz que me guiou na escuridão. Você é tudo. Camila sentiu o coração acelerar, como se fosse explodir. Ela se aproximou dele, sentindo o calor do corpo dele se misturar ao seu. Suas mãos se encontraram, e ela sentiu o toque dele, firme e ao mesmo tempo suave, como se ele temesse quebrá-la. Benjamin, ela respondeu com uma voz que mal conseguia sair. Eu também não consigo mais fugir do que sinto. Você mudou, e eu te amo. Benjamin puxou-a para perto e o mundo ao redor desapareceu. Ele sentiu o cheiro do perfume dela, algo doce e suave, como flores silvestres, mas com uma profundidade que o deixou tonto. Seus lábios estavam tão perto que ele podia sentir o calor da respiração dela, quente e convidativa. Eu preciso te beijar, ele murmurou com uma voz que denunciava o desejo contido. Se você me permitir. Camila não respondeu, com palavras. Em vez disso, ela fechou os olhos e inclinou o rosto, entregando-se ao momento. Benjamin sentiu o toque dos lábios dela como um choque elétrico, suave no início, mas que rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais ardente. O beijo foi lento e profundo, como se cada segundo fosse uma eternidade. Benjamin sentiu o sabor dela, doce e quente, e algo dentro dele explodiu. Ele a puxou ainda mais para perto, como se quisesse fundir-se a ela, como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. Camila respondeu ao beijo com a mesma intensidade, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ela entrelaçou os dedos nos cabelos dele, sentindo a textura suave, enquanto o calor do corpo dele a envolvia como um cobertor. Eles se separaram por um momento, ofegantes, com os rostos ainda próximos. Benjamin tocou o rosto dela com as mãos trêmulas, como se quisesse memorizar cada detalhe. Você é tudo para mim, ele sussurrou, com uma voz que denunciava a emoção. Eu te amo, Camila. E eu vou passar o resto da minha vida provando isso. Camila sorriu com lágrimas nos olhos. Eu também te amo, Benjamin, e eu quero estar ao seu lado, não como sua empregada, mas como a mulher que te ensinou a enxergar de verdade. Eles se beijaram novamente, desta vez com mais paixão, mais intensidade. O mundo ao redor desapareceu e só existiam eles dois, unidos por um amor que havia superado todas as barreiras. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.